Sabe quando você sabe bastante de uma língua, conhece muito vocabulário, sabe fazer as conjugações verbais, mas sente que falta alguma coisa? Sabe qual que é o nome disso? Sabe? As preposições e as conjunções. Mas você sabe utilizar bem no espanhol? Não? Então aprenda hablando. Olá, eu sou Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e hoje nós vamos falar sobre esses dois temas extremamente importantes na língua portuguesa, espanhola, enfim, qualquer uma delas. Nós vamos, claro, como é o intuito desse vídeo, mirar ali no espanhol. Vamos saber um pouquinho sobre as preposições, o que elas são, como elas vão se ligar ali nas palavras, nas frases, e saber um pouquinho das conjunções e entender por que eu escolhi esses dois temas para falar na nossa aula. Para ficar mais claro e você não perder todas as anotações, vamos lá para a tela do meu computador? Bueno, agora que nós estamos na tela do computador, fica mais fácil exemplificar para vocês e mostrar as minhas anotações sobre esses dois temas que são extremamente importantes na aprendizagem da língua espanhola. Vamos lá! Conjunciones e preposiciones. A gente começa com uma tirinha aqui do gaturro e da namoradinha dele. Eles estão lá, ok? E aí ele vai dizer o seguinte: a, ante, barro, care, con, contra, de, desde. E continua ali abaixo. En, entre, hacia, hasta, para, por, según, sim, sobre, tras. E a namoradinha dele vai falar: no gaturro, proposición, te pedí que me hagas una proposición. Proposição é uma preposição que propõe alguma coisa para eles fazerem, e ele entende ali preposição, tá? O nosso tema é sobre preposição, a gente vai entender ali os seus usos. Vamos pensar no seguinte: palavra. Para que vai servir uma preposição, tá? A preposição ela vai servir para unir duas palavras, tá bem? Então elas vão servir para unir essas duas palavras, dando uma ideia ali, fazendo com que elas se completem em sentido, tá bem? Então vai unir essas palavras, essas ideias, essas ações, para que elas façam um sentido ou para que esse sentido seja ampliado. Olha lá, pon el libro en la cartera, tá? En la cartera, o en é uma preposição, tá unindo a palavra libro com a palavra la, ok? Então, la cartera, libro, en la cartera. Preposição da qual ideia nesse caso? Pon el libro en la cartera. Eu coloco o livro na carteira, sobre a carteira nesse caso. Olha esse segundo. El libro está bajo la mesa. El libro está bajo la mesa. De novo, a preposição é essa palavrinha que está em negrito, bajo. Então eu coloco o livro, ou o livro está abaixo, debaixo da mesa, tá bem? Esse é o sentido dessa preposição. Então vocês já começam a entender qual é o sentido que nós estamos explorando nesse caso das preposições. Vamos lá? Então, cada preposição vai ter um sentido, cada preposição vai ter um significado e cada preposição vai ter ali um uso específico, ok? Não posso sair colocando preposição aonde eu quero, tá? Igual fez o gaturro lá, que saiu dizendo inúmeras preposições. Cada preposição tem uma regra e a gente vai ver e entender como utilizá-las, ok? Olha lá. O significado que essa preposição pode adquirir vai ser relacionado ao significado das palavras que a preposição vai unir, ou as palavras que a preposição vai unir. La corbata de seda, no primeiro exemplo, la corbata de seda. O que eu estou dizendo no português? A gravata de seda. La corbata de seda. Então, esse de mostra que a gravata é de determinado material, tá? Então esse de está indicando matéria, com que é feito aquela gravata. La corbata de seda. Notem que depois eu tenho a mesma preposição, olha lá. El libro de Juan. El libro de Juan, ok? Então esse de está mostrando a quem pertence o livro, tá? Não é do qual material que é utilizado para o livro ser feito. Nesse caso ele indica a quem pertence, indica posse. Depois,
Ellos vinieron de Europa. Eles vieram de Europa. Tá mostrando o que esse de? Não é material que foi feito e não é quem é o dono, não é um possessivo. Mostra então a origem. Então nós entendemos que a preposição pode ser utilizada em determinados lugares e vai assim assumir determinados significados diferentes com o contexto e com as palavras que vão estar ali e a preposição vai unir, ok? Olha lá, o mau uso das preposições ele é algo comum no português, no espanhol. A gente acaba utilizando, criando algumas situações que aquela preposição não vai fazer sentido ou não vai fazer o sentido completo que uma outra preposição faria. Nessa tirinha a gente tem dois garotos e eles estão conversando. O primeiro vai dizer o seguinte: me siento mal. Voy a buscar una medicina. Medicina é um remédio para el dolor de cabeza. Para el dolor de cabeza. E aí o segundo garotinho vai brincar. Entonces te dará más dolor de cabeza. Tienes que pedir una medicina contra el dolor de cabeza, tá? Então ali o uso correto, né? Contra a dor de cabeça. Um remédio contra a dor de cabeça. E não um remédio para a dor de cabeça. Que a língua portuguesa e a língua espanhola dão esse sentido, que se eu estou buscando algo para, é para fortalecer, para aumentar, tá bem? Então, muito cuidado com esses usos. Estou buscando na medicina contra o dolor de cabeça, para que acabe com a minha dor de cabeça. Claro, se você disser assim, uma medicina para o dolor de cabeça, te vai entender, claro, mas ali a gente está falando sobre o uso em situações gramaticalmente corretas, tá bem? Vamos lá. A preposição é uma parte invariável da língua, tá? Da oração e vai interligar duas partes. Como assim uma parte invariável? O que seria isso? A preposição ela não vai ser alterada como seria um substantivo ou até mesmo um verbo. Lembra que o substantivo eu posso colocar muitas vezes, mudar o O por A? Gato, gata. Ou adicionar um S para mostrar um número maior, a quantidade maior. Gatos, gato, ok? Isso não acontece com a preposição. Ela tem aquela forma fixa, tem aquele significado fixo e ela não vai ser alterada, ok? As preposições mais comuns são as seguintes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sobre e tras. E a gente vai entender o uso de cada uma delas, tá bom? A preposição cabe, ela é muito pouco utilizada. No lugar a gente costuma falar junto a, tá? Cabe, junto a. Então tá dando a ideia de ter algo ali, justamente como diz ali, junto a, justamente junto a alguma coisa, ok? E a preposição so tampouco vai ser utilizada. Nós costumamos utilizar a preposição barro, ok? Então a preposição care e a preposição so já estão em desuso. Nós vamos ver preposições que estão em situações de uso, ok? Vamos entender um pouquinho mais. Aqui é a lista das preposições, ok? Que eu já mostrei para vocês. E depois eu tenho expressões com preposição, tá? Em cima de, debaixo de, delante de, detrás de, enfrente de, a princípio de, al final de, dentro de e depois de. A diferença entre esses dois é a seguinte: no primeiro, palavras que apresentam significado de preposição, elas por si só são uma preposição, e no segundo, palavras, expressões, na verdade, junção de mais de uma palavra para dar o sentido de preposição, ok? Vamos ver então a primeira preposição, que é a preposição de. A preposição de tem diversos sentidos, diversos significados, assim como no português e assim como a gente já exemplificou, já falou um pouquinho ali. Pode denotar o quê? Posse, isso é, alguém é dono de alguma coisa, tá? El libro de Bruno, ok? Pode indicar matéria, mesa de madeira, ok? Pode indicar calça, isso foi
aconteceu por culpa de la tormenta, tá? Por culpa da tempestade, de la tormenta, tudo bem? No espanhol. Origem ou procedência, vengo de Brasil, ok? Esta carne é de vaca, tudo bem? Então está mostrando origem ou procedência, ok? El libro es de Pedro, la casa es de madera, es un hombre de caráter, também pode indicar qualidade, tá bem? Es una persona de principios, ok? Carlos se muere de miedo, também uma qualidade, uma característica, ok? Ou uma causa nesse caso, tá? Carlos se muere de miedo, ok? Medo é a causa daquele pavor do Carlos. E minha família vino de Espanha. A minha família veio da Espanha, ok? Então, aqui eu vou exemplificar um dos usos mais comuns, que é origem, ok? Pierre vino de França, ok? É a origem dele, ele veio daquele lugar, ok? Pierre vino de França, eu de Brasil, ok? Eu vim do Brasil, em espanhol, de Brasil, ok? Um dos usos. Olha esse uso seguinte, caja de madeira. Nesse caso, de madeira está mostrando o material com que foi feita a caixa. Caja de madeira, caixa de madeira, ok? Nesse caso, taça de café. Taça de café é então uma xícara de café. Nesse caso mostra não do que a xícara é feita, mas o conteúdo que tem ali na xícara, no caso, café. Tudo bem? Dentro das preposições, existem algumas coisas que podem acontecer com alguma delas. Com a preposição de, por exemplo, a união da preposição de mais o artigo el vai formar del no espanhol, ok? E a gente vai utilizar essa versão, tá? A versão apocopada, essa versão diminuída, ok? De mais el vira del, ok? Acontece a mesma coisa no português, o de mais o o forma o do, tá? Venho do colégio, é isso que está dizendo no espanhol. Vengo del colegio. Esse del é a junção vengo de algum lugar, e qual que é esse lugar? El colegio. Então, para não dizer vengo de el colegio, vengo del colegio, eu juntei a preposição de com o artigo el. Eu só vou juntar essa preposição com esse artigo? Não, a gente vai ver mais um caso. Mas, se for a preposição de, eu só vou poder utilizar, ou só vou poder juntar com o artigo el. Não vou poder juntar com o artigo lá, nem com los, nem com las, tá? É o de mais o el. Vengo del trabajo, vengo del colegio, ok? Tudo bem? A outra preposição que nós vamos ver é a preposição a. O que significa o a? O a ele pode indicar movimento, ok? Destino. Soy de Brasil, voy a Espanha. Está indicando movimento, está indicando destino. Voy a escuela, ok? A la escuela, nesse caso, tá? Então, indica ali um destino. Pode indicar também uma finalidade, ok? Que viene a ser aqui, ou a que vienes, tá? Qual que é a sua finalidade? Vengo a entregar uma carta a Dolores, tá? Esse a é uma finalidade. Vengo a hacer algo, tudo bem? Então, é uma finalidade. Primeiro uso, então, destino. Eu tinha dito lá da origem do de, Pierre es de França. Agora eu estou mostrando o destino. Pierre va a Paris, ok? Então, é um dos usos do a. Voy a Espanha, voy a la escuela, entre outros, ok? Tudo bem? Pode indicar também distância. Como assim distância? Vai mostrar qual que é a localização entre determinado ponto, ponto A ao ponto B. León está a 350 quilômetros de Madrid. Então, distância. São Paulo está a 200 quilômetros de minha cidade, por exemplo, tá? Então, é só para vocês terem uma noção que o a pode indicar destino, pode indicar também
uma distância pode indicar uma hora exata, tudo bem? Por exemplo, a las 12:25. Vamos a encontrar-nos a las 12:25. Um horário exato, um horário combinado, tudo bem? Mis classes empiezam a las 7:15, tá? Então, minhas aulas começam às 7:15, tudo bem? Lembra que na preposição de, eu juntando com o artigo el, eu fiz del. O artigo el também pode ser juntado, unido, melhor dizendo, da preposição a, ok? E vai virar al. Voy al mercado. Voy al colegio. Tudo bem? Nota que a gente, como está unindo o de com o el, ou o a com o el, então eu estou fazendo essa união com palavras, com substantivos masculinos. Colégio, trabalho, tá bem? Se eu fosse colocar voy a la escuela, já não iria dar para utilizar. Escuela é feminino, então voy a la escuela. Voy a la ópera, ok? Então não dá porque são palavras femininas. Voy al cine. Al cine dá, porque cine é masculino, tá? Cine, cinema, ok? Tudo bem? As preposições que nós estamos vendo servem para você aprender espanhol e também para relembrar no português, já que elas são praticamente idênticas, tanto em uso quanto escrita e pronúncia, ok? Bom, e a preposição ante significa na frente, diante de alguém, ok? Olha lá, llegaremos e hablaremos ante el rey. Então nós vamos chegar e vamos falar na frente do rei, ok? Ou se apresentaram ante las autoridades, se apresentaram na frente, diante das autoridades. Esse é o uso de ante, na frente. Olha lá, na frente, diante de alguém. La presidenta habla ante los congressistas. Então, a presidenta fala na frente, diante daquele auditório de congressistas, ok? Depois, la preposición bajo. O que significa la preposición bajo? Significa debaixo de algum lugar. Detalhe, debaixo de. Então, apenas a preposição bajo pode ser traduzida para debaixo de. Eu não coloco barro de, ok? O barro já significa debaixo de no português. Olha o exemplo em algumas frases. Dormi bajo aquele árbol, ok? Dormi bajo aquele árbol. Eu dormi debaixo daquela árvore. Ou colocamos todo bajo la mesa. Colocamos, todo bajo la mesa. Nós colocamos tudo debaixo da mesa, ok? Então, barro significa debaixo de, ou debaixo de, ok? Tudo bem? Barro é a preposição e ali debaixo de. Como seria aqui uma expressão com uma preposição, tá? Existe debaixo de, mas a palavra barro, preste atenção, não preciso colocar ali o de. Posso dizer barro tal coisa, ok? Não preciso colocar o de. O que eu tenho aqui, ó, debaixo de é uma outra expressão, ok? É um uso específico, tudo bem? Olha lá, passear bajo la lluvia. Poderia reescrever essa frase? Passear debaixo de la lluvia? Debaixo de? Poderia, ok? Mas nós estamos vendo as as preposições propriamente da língua. Então, passear bajo la lluvia, passear debaixo da chuva no português, ok? Preposições desde e hasta. A gente poderia traduzir o desde, tá? Como daquele ponto, desde também no português. O desde ele vai indicar um tempo de início ou um ponto de partida, um local de início, ok? E o hasta, ele vai indicar um tempo de destino, um horário de destino ou um espaço de destino, que vai mostrar então a conclusão. A gente pode então pensar desde origem hasta destino, seja tempo, horário ou seja espaço, local, ok? Olha lá algumas frases para vocês verem. Ordonho va desde Guzmán hasta San Domingo, ok? Então, nome de
duas ruas, avenidas, ok? Então, Ordoño va desde Guzmán hasta San Domingo, ok? Origem, desde, destino, hasta, tudo bem? Aqui eu estou vendo o desde e o hasta com localização espacial. Posso ver também o desde e o hasta com horário. Ayer trabajé desde las 8 hasta las 6, tá? Trabalhei desde tal horário até tal horário, ok? Então, pode significar desde e o hasta espaço, tá? Localização espacial, ou pode indicar também horário, início e fim, ok? O en, o que significa o en? O en a gente utiliza para lugar, tempo, meio, instrumento. Estou em la ciudad. Eu estou na cidade, ok? Espanha é rica em minerales. E aí eu estou falando de algo que ela possui, tá? Ela é rica em determinada coisa. Todos viajavam em trem. Então todos viajavam de trem no português. Mostra ali o meio por qual nós fazíamos, utilizávamos determinada coisa, tá? Então o em pode indicar lugar, estou em Brasil, ok? Pode indicar tempo, estamos em 2021, pode indicar instrumento, meio, entre outros que a gente vai entender ali nos próximos, tá bem? Olha aqui, o em indicando um espaço dentro de alguma coisa, de algum lugar. Los alumnos están en clase, tá? É onde eles estão, espaço. Elizabeth está em la praia, ela está na praia, o lugar onde ela está, ok? Em autobús, em coche, em avião. Então, meios de transporte. Também a gente utiliza o when, ok? A próxima preposição é o when. E o que significa o when? Ele é um intermédio entre dois termos. Pode indicar uma situação intermediária, um intervalo de tempo, uma relação de espaço, tá bom? El lápis está entre as páginas do livro, tá vendo? Uma situação intermédia, um espaço intermediário. El lápis está entre as páginas do livro, ok? Ou esto ocorreu entre 2010 e 2020, ok? Então esse fato aconteceu entre esses anos, ok? Não há diferenças entre Pablo e Marina, ok? Não há diferença entre esses dois, ok? Então ali um intermédio, uma comparação entre dois elementos, ok? Los alumnos hablan entre si. Então os alunos falam ali entre eles, tudo bem? Então intervalo de tempo, relação, comparação, sentido recíproco, é tudo utilizado o entre, tá bem? Então, para falar entre, eu preciso ter dois elementos ou mais, ok? Tudo bem? Poderia dizer, por exemplo, Maria está entre Sara e Raquel, tá? Ou Juan está entre Marta e Miriam, ok? Então, para falar de uma relação de espaço, de uma relação de tempo, de uma relação de pessoas, para mostrar que aquilo é recíproco, que está envolto e está no meio daquelas pessoas, ok? Bueno, o que significa para e por? Para e por são dos mais usuais das preposições. A gente vai entender cada uma delas agora, tá bem? Olha lá. Eles podem ter uma relação de tempo e uma relação de espaço. Podem indicar uma situação anterior e uma situação depois. Olha lá, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Relação de tempo, relação de espaço, antes e depois. Hacer deporte. Estar gorda, estar delgada. Tá gordinha, ficar magrinha, tá? É isso que eu coloquei ali. E depois, presta atenção, fica com essa ideia. Fazer esporte. Antes estava gorda, agora está magra, tá? Fica com essa ideia que a gente já vai explorar o por e o para. Olha essa segunda ideia. A gente tem o mapa, a gente tem o princípio e a gente tem o final, onde começa e onde termina. Vamos entender então o por e o para. O por, ele é utilizado antes e o para depois.
Então o por é o início, tá bem? E o para seria a finalidade, o término. Olha lá, hago deporte para estar delgada, tá? Faço o esporte para ficar magra, tudo bem? Essa é a nossa finalidade. Ou, por exemplo, para ir à catedral, vou por ordonho, tá? O por ele pode indicar o princípio, o meio, tá bem? E o para vai indicar a finalidade, o desfecho. Se eu voltasse aqui na fotografia, só um instante, estar gorda, depois estar magra ou delgada. Poderia dizer assim, por estar gordo, vou hacer deporte para estar delgado. O por indica então origem, o início, tá? E o para indica a sua conclusão, o seu desfecho, tá bem? Então, por é antes e o para depois, tá? Hago deporte para ficar ou para me quedar delgada, ou algo deporte por estar gordito, tá bem? Certo? E para ir à catedral, vou por ordonho, tudo bem? É bem tranquilo. Vamos ver se a gente consegue entender em cada uma dessas, se a gente está mostrando finalidade ou se a gente mostra o princípio, tá? Então é o antes ou depois. Se for antes, a situação inicial, o motivo, a gente utiliza o por. Se for a situação final, o desfecho, eu utilizo para. Olha lá essa situação aqui. El ladrón entrou por la puerta. Foi o princípio, foi o meio, ou entrou para la puerta? Foi o destino, foi a conclusão. Ele entrou, como no português eu diria, por la puerta. Ok? Por la puerta. La avenida passa para mi casa ou por mi casa? Para mi casa seria então a conclusão, o desfecho. O por pode ser o início ou pode ser o meio. Então passa por mi casa, ok? Passeamos para el parque ou por el parque. Também passeamos por el parque, tá? Mostra o início da ação, mostra o meio da ação, ok? B, para ou por tu habitación espérame. B é vá, tá? É uma ordem. B, para tua habitación e me espera. Aqui é a conclusão, tá bem? É a finalidade, é o final da ação. Vá para seu quarto. Sácame umas entradas por el sábado ou para el sábado. De novo, a finalidade sendo marcada. Para el sábado, igual no português. Então, retire umas entradas para o sábado. El vuelo está previsto por las 15:35 ou para las 15:35. De novo, para uma finalidade, um motivo, ok? Um desfecho. He hecho esta comida por ti ou para ti. E aí? Essa daqui fica bem nos dois, tá? He hecho por ti ou para ti. Pode ser o início, né? Por que levou a fazer, ou o desfecho que fez para aquele ser, tá bem? Então esse exercício é bem simplesinho, bem tranquilinho, tá bom? Deixa eu apagar aqui as minhas anotações para a gente continuar. Aqui eu tenho as respostas, mas a gente já colocou, ok? As preposições seguintes, com e sin. O com vai expressar então a relação de meio, de modo, de conjunto. Vamos al cine com Carmen e Lúcia, por exemplo, tá? Então, tá indicando ali uma companhia, uma relação, tá bem? Pablo habló con él, tá? Então, de novo, uma companhia, uma relação. Se defendeu com um punhal. Então, é o modo. Se defendeu com um punhal. É o modo, é a forma, tudo bem? E já o sim. O que significa o sim? O sim significa sem algo, uma privação, uma carência de alguma coisa, ok? Estou sem dinheiro, sem plata, ok?
Estamos sem tempo. Então tudo aquilo que vem depois do sim é algo que eu estou privado de, que eu não tenho, ok? O com mostra algo que eu tenho, uma relação, um meio, uma companhia, um modo. E o sim mostra uma privação de algo, ok? Bem tranquilo também. Maria passeia com Juan, ok? Maria passeia com Juan. Então, uma relação ali entre duas pessoas que estão juntas, fazendo algo juntos, ok? Pedro está com seus amigos. De novo, relação, companhia. Ele está com aquelas pessoas. Comer com tenedor. Então, comer com garfo. Então, mostra um meio, um modo de realizar alguma coisa, ok? E aqui a gente pode pensar sobre algumas coisas que nós vamos fazer ou falar com o com. A gente não diz com yo, assim como eu não digo com eu no português, ou com tu, tá? A gente não diz assim. Eu digo comigo e contigo, ok? Comigo e contigo. Então é comigo mesmo e com você, ok? Me encanta estar contigo. Eu gosto de estar com vocês, ok? Olha aqui o sim. Maria passeia sem Juan. Então ela está sozinha, está na ausência do Juan. Ou Pedro está sem seus amigos, está sozinho, está ausente, os seus amigos estão ausentes, está privado dos seus amigos naquela situação, ok? Aqui nós temos duas muito comuns também, tá? Que é o hacia e o contra. O que vai mostrar o contra? Vai mostrar uma relação ali de adversidade, ok? Algo contra outra coisa, tá bem? A gente vai entender um pouquinho mais nos próximos. E o hacia mostra uma direção, um tempo, mas não é uma direção ou um tempo exato, ok? O hasta, que mostra uma finalidade, mostra uma direção, um tempo ali exato, tá? Trabajé hasta las 20. Ou fui hasta el parque, ok? Agora o hacia é um horário aproximado ou uma localização aproximada. Viajaremos hacia el norte. Então, aproximadamente ali para o norte que a gente vai. Ou trabajé hacia las 20. Trabalhei ali por volta das 20. Pode ser que eu tenha trabalhado até as 8h10. Ou até as 7h50? Pode. É ali por volta, ok? Então, o primeiro uso ali da preposição contra mostra então uma oposição, uma adversidade, uma contrariedade, ok? A Alemanha lutou contra a França, somos todos contra a miséria, Real Madrid jogou contra a Barcelona, ok? Então, uma adversidade. E o próximo é justamente o que eu mencionei para vocês. É uma localização ou um tempo aproximado. Juan va hacia tu casa, tá? Ele vai ali ao redor da sua casa, tudo bem? Aproximadamente. Pode parar um quarteirão antes, pode passar um quarteirão, pode parar na casa do vizinho, tá? O hacia é um lugar aproximado. Já o hasta é exato. Olha lá, Juan va hasta tu casa. O Juan ele vai até a sua casa, uma localização exata, ok? A mesma coisa quando eu digo com horas, tá? Juan trabalha hasta las 3. 3 horas ele bate cartão e vai embora, ok? Juan trabalha hacia las 3. Então, 2h55 ele já pode ir parando, arrumando as coisinhas dele, ou às vezes, da 3h05 ele está terminando a sua atividade, tudo bem? Então, o hasta, exato, o hacia, aproximado, para lugar e para hora. Então, espaço e tempo, tudo bem? Olha aqui esse exemplo. Nos vemos hacia las 3? Nos vemos ali por volta das 3? Vale, te espera em casa. Pode ser que esse amigo chegue 3h15, 3h20, ou 2h30, 2h50. Não, 2h30 está muito cedo, tá bom? Então, só para vocês entenderem que o hacia é aproximado e não é exato, ok? Segundo, o que seria o segundo? O segundo ele vai mostrar, então, uma conformidade ou um acordo com alguma coisa. Según él, según tu abuelo, según tu madre, ok? Segundo a polícia, os ladrões escaparam. Então é de acordo, conforme alguém, conforme alguma
pesquisa, alguma pessoa, também. Segundo é segundo aquela pessoa, segundo aquela pesquisa. Então expressa uma opinião. Según ese libro, tienes gripe. Según este libro, según el médico, tienes gripe, ok? De acordo, em conformidade com você tem gripe, ok? A outra é sobre. O que significa sobre? Pode mostrar, então, superioridade ou apoio sobre alguma coisa, tá? O livro está sobre a mesa. Então, o livro está sobre, em cima. Um ponto de apoio, ok? El capitão está sobre el teniente. Sobre el teniente, nesse caso, superioridade, ok? Ou pode mostrar também um assunto. Eles discutem sobre política, ok? Então é um assunto. Sobre pode indicar um apoio, uma base de apoio, uma superioridade ou um assunto, ok? Então seria então essa a ideia, tudo bem? De estar falando, por exemplo, sobre em cima de alguma coisa. As cartas estão sobre a mesa, tá? As cartas não é o assunto e não é uma superioridade, mostra então um apoio, então está em cima de alguma coisa, tudo bem? Esse programa habla sobre o ciclismo, então o ciclismo é o assunto, ok? É o conteúdo que está sendo falado, tá bem? Então notem que as preposições elas podem variar de acordo com as frases, com os seus usos, tá bem? Tudo bem? Aqui nós temos, como eu mencionei para vocês, algumas expressões que nós utilizamos de acordo com as preposições, tá? Essas expressões são a junção de mais de uma palavra para mostrar, para ter o mesmo valor de uma preposição e para mostrar algumas coisas que nós vamos ver, os mais usuais, os mais comuns, tá? Então, al princípio de e al final de. Então, mostra origem, mostra destino, tá? A princípio de las dos, vou a entregar o relatório. Al final del dia ou al princípio de la calle, al final de la calle. Então, pode indicar o espaço e pode indicar tempo também, ok? Depois, outra que eu gostaria de sinalizar para vocês é dentro de e depois de, tá? Dentro de. De novo, pode mostrar um espaço de tempo, tá? Dentro de instantes, empezaremos a hablar sobre outro assunto. Ou pode indicar um espaço, tá? Estou dentro de minha casa, ok? Tudo bem? El chico está dentro de um vaso de água, vale? Depois de pode indicar também um espaço, tá? Mi casa está depois del mercado. Ou pode indicar um tempo. Depois de um ano, Rubén apagou o pelo, ok? Ou se peinou, quer dizer, se penteou ou cortou o cabelo, tudo bem? Viram ali como é interessante, como é sutil esse tema? Por isso a gente tem que usar e aplicar com muito cuidado, ok? Agora nós vamos falar sobre o outro assunto que eu preparei para vocês. Vamos entender um pouquinho mais. A preposição vai fazer uma relação, a função de unir palavras, termos ali, dentro de uma frase, ok? Já a conjunção vai fazer uma ligação um pouquinho maior, porque ela não vai ligar palavras necessariamente. Vai ligar ali a própria frase, vai ligar uma frase a outra, ou vai ligar ali um sintagma, alguma coisa relacionada a outro sintagma numa frase. Parece complicado, mas não é não, tá? Fiquem tranquilos. O que seria isso? Tenho duas orações e eu vou unir. Quando eu faço essa união, eu vou produzir uma oração mais simplificada, que tem uma lógica melhor. E assim como as preposições, as conjunções eu vou unir e vou apresentar, elas vão apresentar para mim um sentido, tá bem? Então, da mesma forma que eu tinha lá uma conjunção que mostrava origem, término, relação, ausência, eu vou ter algumas coisas parecidas aqui nas conjunções. Olha aqui, esses exemplos. Quiero que vengáis a mi casa, ok? Então eu tenho aqui duas orações, porque eu tenho dois verbos, então eu estou unindo dois verbos, assim por dizer, tá? O quero, verbo querer, o vengais, que é o verbo venir, vir. Então, quero, o que eu quero?
quero que vengáis a mi casa. Quero que você venha à minha casa. Na segunda eu tenho o seguinte, Helena es guapa e elegante, ok? Eu poderia, antes dessa união, ter uma frase, Helena es guapa. Uma frase, que é uma oração, porque tem um verbo. Helena es guapa. Helena es elegante. Então, ao invés de eu ter Helena es guapa, Helena es elegante, eu uno e tenho Helena es guapa e elegante, ok? É isso que eu estou fazendo nesse caso aqui, unindo esses sintagmas, esses elementos, fazendo com que as orações apresentem uma relação entre si. Aqui nas conjunções, nós vamos ter as coordenantes, que vai ser a união de duas orações ou palavras ali independentes, que elas não têm relação uma com a outra e não estão subordinadas uma com a outra. Elas fariam sentidos, ok? Fariam sentido, perdão, sozinhas. Mas quando você coloca uma conjunção, você amplia aquele sentido, você amplia aquela ideia. As coordenantes, as conjunções, elas podem ser de ordem copulativa e, ou e, em alguns casos, e o ni, também que vocês vão entender, quando eu estou copulativa, mostrando mais de um elemento, é aquilo. Isabel es inteligente e elegante. Estou mostrando, então eu estou copulando os significados, os sentidos, adicionando, ok? Ela pode ser disjuntiva, ok? Disjuntiva, ela vai excluir um do outro elemento, ok? Queres café ou té? Você quer café? Você quer chá? Ok? Então, duas frases. Você quer café? Você quer chá? E eu uno as duas. Queres café ou té? Ok? Você quer café ou chá? Eu diminuí essa minha produção sonora, textual, em numa frase maior, ok? Tudo bem? Contendo aquelas informações, ok? Então, disjuntiva, eu estou mostrando a opção para que você escolha um deles, ok? Adversativas. O que seriam as adversativas? Quando eu vou apresentar uma ideia e depois eu vou mostrar uma oposição ou uma ideia contrária. Mas, pero, sino, sino que, sin embargo, no obstante. Por exemplo, Juan no estudió espanhol, pero ha sacado buena nota. Juan no estudiou espanhol, Juan ha sacado buena nota. Na ideia, quando alguém não estuda uma coisa, ela não vai bem. Então eu utilizei essa adversativa para dar uma ideia contrária. Ele não estudou, mas ele foi bem. Juan no ha estudiado espanhol, pero ha sacado buenas notas, ok? Então por isso, uni duas frases ali numa outra, uni duas orações, perdão, numa frase ali, ok? Distributiva. O que seria essa distributiva? Os exemplos são ya, bien, bien, ora, seia. Quando você, de novo, vai apresentar alternativas, tá bem? Coisas que podem ter acontecido, tá bem? Estudiaré bien si, bien no. Então, eu vou ter que estudar de qualquer forma, tá? Ou, quero beber ora café, ora té, tá bem? Então, em um momento assim, no outro não. Então, estou dando hipóteses que vão se relacionar e vão acontecer com uma certa variação, ok? Depois eu vou ter las subordinantes. O que seriam essas subordinantes? As duas orações, elas vão se relacionar, mas uma não, a segunda, no caso, ela vai ter uma importância menor, e por ela ter uma importância menor, ela vai estar dependendo da outra. Ela não faz sentido sozinha. Ela precisa, então, ter o primeiro elemento, que é a coordenante, que a gente acabou de ver, tá? A gente precisa ter uma coordenante e depois uma subordinante. Para a gente ter uma subordinante, eu preciso ter uma coordenante anteriormente, ok? Agora, se eu tenho uma coordenante, não necessariamente eu vou ter uma subordinante, tá bem? Então, uma subordinante, ela vai depender de uma outra e vai estar subordinada, inferiorizada a outra frase, ok? Eu posso ter, então, uma comparativa, que, como, igual, tal que, como, mas, menos, ok? Tudo bem? Eu posso ter uma comparativa,
porque, se, eu estou dando mais elementos ali, estou explicando, tá, o que está acontecendo. Posso ter uma temporales que vão ter uma relação ali com o tempo na minha frase, quando, mientras, que é quando algo acontece ao mesmo tempo, tá? Mientras eu dormia, sonava o telefone. Enquanto eu dormia, tocava o telefone, ok? Apenas, enquanto, antes que. Causales, que vão mostrar uma consequência, uma causa, ok? Pues, como, porque, já que, puesto que, tá? O que vai acontecer com aquela informação dada anteriormente. Finales mostra então também a conclusão daquele item, como termina, para que, ok? Tudo bem? Então a finalidade. Por exemplo, tenho que estudar para que apruebes em exame, ok? Tudo bem? Um mostra a finalidade, o outro mostra a causa, o motivo, tudo bem? Condicionantes. Condicionantes vai mostrar que determinado elemento, determinada coisa vai acontecer de acordo com uma outra coisa anteriormente ocorrida ou não. Se isso acontece, vai ser dessa forma. Se isso não acontece, vai ser dessa outra forma, tá bem? Concessivas. Concessivas, aunque, apesar de que, si bien, por más que. Então vai mostrar uma concessividade, uma coisa que vai acontecer relacionado a outra coisa que já aconteceu ou que vai acontecer, tudo bem? Não confunda com condicionales. Condicionales é uma condição para que algo aconteça ou para que não aconteça. O concessiva vai falar de algo que vai acontecer por aquele motivo ou pela falta daquele motivo, ok? Depois, ali nos exemplos, vai ficar um pouquinho mais fácil você compreender. E a consecutiva vai mostrar algo que vai acontecer depois que algo anteriormente tiver ocorrido. Assim, luego, tanto que, com que, tal que, tanto que, ok? Então, determinada coisa passou e por isso a consecutiva é o que vai dar sequência a determinado ato, vai ocorrer, ok? Vamos ver alguns exemplos para a gente entender mais claramente. Então, o primeiro que nós falamos são aquelas coordenantes, ok? Que elas vão ter assim, não vão depender uma da outra, vão ser completas de certa forma, sozinhas, mas quando elas se unem ali com a conjunção, elas vão ampliar o seu sentido, ok? El perro es blanco y negro. Posso dizer assim, el perro es blanco. El perro es negro. El perro es blanco y negro. Estou, então, ampliando esse sentido, tá bem? Detalhe, essa conjunção copulativa, ela vai copular elementos da mesma classe gramatical. Aqui eu tenho adjetivo, branco e preto. Depois substantivo, tá? Comprei um pantalão e uma camisa. Então, comprei duas coisas. Eu comprei um pantalão. Eu comprei uma camisa. Então, eu estou unindo. Eu comprei um pantalão e uma camisa, tá? Estou unindo nesse elemento duas orações. A nosotros nos gusta passear e ler. A nosotros nos gusta passear. A nosotros nos gusta ler. Dos verbos. E aí eu uno. A nosotros nos gusta, passear e ler. Unir dois elementos. Ok? Adjuntiva, ideia de oposição. Ou sale agora ou não ligarão a tempo, tá? Ou um ou outro. Se você sair agora, você chega a tempo. Se você não sair agora, você não chega a tempo, tá? Ou um ou outro. Aquilo que eu falei. Queres café ou té? Você quer um ou quer o outro, ok? Tudo bem? Atenção. A eufonia, aquele elemento que eu mencionei em outro vídeo meu, que é quando nós não percebemos o término de uma palavra e a gente precisa marcar isso para que a pessoa não confunda, ok? Então a eufonia, nesse caso, vai acontecer de certa forma. Quando eu estou falando de copulativa e eu coloco o IE ou Y, que é o Y, Ricardo e Miguel, Maria e Juan, ok? Eu coloco o I, ok? Mas, em alguns casos ali, eu vou colocar o E. O E vai servir como exceção. Quando que eu vou colocar o E? Quando a próxima palavra começar com I
ou com som de I, com HI. Porque senão eu não vou conseguir diferenciar o som. Porque o Y, ou IE, o Y, ele tem o mesmo som do I ou do HI no espanhol. Olha aqui. Ella estava sentada entre tu, yo. O yo. Nesse caso, eu tenho que colocar o E. Tu e yo. Porque senão eu não consigo perceber essa alteração de palavra. Ou la construcción tenía madera e hierro. Preciso mudar. Ah, mas eu quero manter o I, o Y. Então inverte a ordem. La construcción tenía hierro e madeira. Aí daria certo e a gente iria para a regra perfeitamente, tá bem? Agora, se eu for fazer essa alteração, essa mudança, eu preciso manter, né? Se eu for manter essa ordem, perdão, a segunda palavra começando com o I ou com o som do I, eu preciso mudar para o E, senão eu vou pecar na regra da eufonia, que é não conseguir distinguir o término de um elemento e o começo de outro. Son padre e hijo. Errado. Son padre e hijo. São pai e filho. Tradução. Son hijo e padre. Perfeito, tá? O Y vem antes da palavra padre. Aí não tem questão nenhuma da eufonia. Tudo bem? Isso vai acontecer também quando eu estou falando da disjuntiva, ok? Quando eu estou mostrando dois elementos e eu estou opondo um ao outro. A regra pede para que eu use o O, tá? Mas, se o próximo elemento for começar com O, ou com o som do O, eu preciso colocar o U. Belga, o holandês. Uno, o outro, tá bem? Se eu invertesse a ordem, eu diria holandês, o belga. Perfeito. Outro, o uno. Perfeito. Mas como a próxima palavra começa com O ou com o som do O, eu preciso distinguir na regra da eufonia, para que eu consiga perceber cada uma delas, ok? Agora temos a conjunção adversativa sino. É uma das que eu mais gosto e é muito importante. Para que utiliza o sino? Para você corrigir uma informação, ok? Você vai corrigir uma informação que foi dada. Olha aqui, não se trata de um problema de ortografia sino-delógica. Esse sino está corrigindo o problema de ortografia, alterando para problema de lógica, ok? Sino, então, é uma alteração, uma correção de um elemento. E sim, de lógica. Não só se trata de um problema de ortografia, sino de lógica, mas também de lógica. Aqui você, como iniciou falando não é só disso, você traduziu para mais também, ok? Tudo bem? Não se trata de um problema de ortografia, sino de lógica, corrigiu. No segundo você adicionou. Não só se trata de um problema de ortografia, sino de lógica, mas também, ok? Então esse é o uso do sino. Aqui uma outra adversativa que é o pero e o mas. Eles são sinônimos, mas o pero é mais utilizado. Me dijo que vendría, pero no vino. Me dijo que vendría, mas no vino. Me disse que viria, mas não veio, ok? Então tem o mesmo significado e pode ser utilizado ali como você quiser utilizar, tudo bem? Eu prefiro utilizar pero, que é muito mais usual, mas o mas também existe, ok? Aí vocês precisam tomar atenção e tomar o cuidado entre o mas sem tilde e o mas com tilde. Isso é, o mais sem acento e o mais com acento. O mas com acento, ele está relacionado à quantidade, intensidades. Pode ser traduzido para mais. Mide mais ou menos 3 metros. Mede mais ou menos 3 metros. Minha árvore está mais hermoso. Minha árvore está mais bonita. Ok? Então, de adversidade, adversativo é o mas sem tilde. Tudo bem?
Aqui eu tenho a adversativa, sin embargo, ou no obstante. Tem a mesma relação do pero e do mas, ok? Você está mostrando uma ideia ali contrária. No estudei el idioma alemão, sin embargo, lo estudei. Perdão. No entendo o idioma alemão, sin embargo, lo estudei. Não entendo o idioma alemão, mas eu estudei. Não entendo o idioma alemão, no obstante, lo estudei. Eu não entendo, mas eu estudo. É isso que está falando. Tudo bem? Certo? Agora a distributiva. A distributiva é quando você mostra uma alternância entre alguma coisa, entre algum elemento. Já barre, já ordena a casa. Já varre, já arruma a casa. Bien ri, bien se pone muito triste. Bem dá risada, bem se coloca, fica muito triste, muda muito rápido de humor. Umas vezes está contenta, outras vezes se desespera. Umas e outras, tá? Para você mostrar a alternância. Ora baila com uno, ora baila com outro. De novo, alternância entre as suas ações. Seja uno, seja outro. Alternância, seja um, seja outro. Tudo bem? Bom, as locuções conjuntivas, ok? Locuções conjuntivas podem expressar ali um ponto de vista gramatical como as conjunções. O que seria então locuções conjuntivas? Ao invés de utilizar uma palavra, eu utilizo mais de uma palavra, formando uma locução. Olha aqui alguns exemplos. O sea, a no ser que, una vez que, es decir, a pesar de que, o bien, dado que, así que, por más que. Tudo bem? Então essas palavras, essas frases, quase frases, expressões, têm a mesma função da conjunção, tá? Você pode utilizar então ou para explicar, ou para enumerar, ou para corrigir uma informação, você pode fazer uso dessas conjunções, dessas locuções conjuntivas, ok? Vamos seguir. Bom, conjunções subordinantes são aquelas que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, que vão estar subordinadas a uma outra, vão depender de uma outra, ok? A primeira é, no caso, uma consecutiva. A consecutiva vai estar mostrando uma consequência de algo que aconteceu. Tanto gritou que se quedou sem voz. Gritou tanto que a consequência foi ficar sem voz. Depois as causales. Vai mostrar um motivo, uma causa de algo ter acontecido. No ignorava de que estava falando porque estava plenamente informado. Não estava ignorando o que a gente estava falando porque estava informado, ok? Ah, mas quais palavras eu utilizo ali para saber? Gente, o porquê, o como, o quando, são diversos os usos, tá? O uso é muito mais amplo, depende de como você vai aplicar isso na frase. Ali, a frase, quando você une com essas palavras, como, para, com tudo, você consegue mostrar a sua finalidade na própria frase, tá bom? Aqui eu utilizei um que, tanto gritou que se quedou sem voz, e aqui eu utilizei um porquê estava. Então, um porquê, tudo bem? Um utilizei o que e o outro o porquê. Depois tem outros usos ali, temporales. Vai mostrar uma relação de um momento, de uma ação com a ação subordinada. Te llamaré por teléfono depois de almoçar, ok? Então reparem ali, uma dependendo da outra. Eu vou chamar você por telefone, vou te ligar depois que eu almoçar, tá? Então, primeira ação, almoço. Depois eu te ligo, tá? Te llamaré por teléfono depois. O que está fazendo uma junção aqui é a palavra depois. Está mostrando ali uma relação de tempo, tá bem? Finales vai mostrar uma finalidade, um propósito, um objetivo. É necessário estudar para enriquecer nossos conhecimentos. Então aqui a palavra é para. Você estuda para enriquecer os conhecimentos, ok? Concessivas. O que concessivas tem de relação ali? Vai ter uma relação
de uma ideia tida como verdadeira, mas que vai ter uma relevância, um alcance, uma especulação do que se propõe a principal. Olha lá no exemplo. Me propongo resolver este problema, aunque me leve horas a hacerlo, tá? Eu me proponho a fazer este problema, a resolver este problema, mesmo que eu leve horas fazendo, tudo bem? Então, aunque é o mesmo que. Isso está mostrando algo concessivo, tá? Mesmo que aquilo tenha uma dificuldade, eu vou fazer, tá bem? Condicionales. Essa vai mostrar uma cláusula que pode impedir ou não o cumprimento daquela ação, tá? Se todo sale bem, serei milionário, tá? Aqui é o se. Se tudo sair bem, eu serei milionário. Tudo bem? E, finalmente, nós temos as comparativas, que vai estabelecer uma relação entre uma oração principal e a subordinada, comparando os elementos. Le atrai tanto el estudio como los deportes. Então, le atrai los estudios, le atrai los deportes de maneira igual. Então, eu comparei. Le atrai tanto el estudio como los deportes. Tanto um quanto o outro, ele gosta, ele se atrai por essas atividades, essas habilidades, ok? E depois as compelativas. Então a ação vai se converter no objeto do verbo. Vocês vão entender ali. Te prometió que llegaría al tiempo. Tá? A ação é de chegar a tempo. A finalidade, a espera é chegar a tempo. Me prometió que llegaría a tiempo. Aqui nós temos o que fazendo essa junção. Tá bem? Bom, conjunção, preposição são dois assuntos muito densos, muito complicados e que vocês precisam ali fazer anotações, assistir, rever e tirar dúvidas, ok? Praticar alguns exercícios. Não tem como gravar de uma vez, mas eu espero que pelo menos dessa vez que vocês assistiram tenha ficado um pouquinho mais claro, um pouquinho mais evidente muitos dos seus usos, ok? Já conheciam, já sabiam utilizar bem essas duas classes de palavras, utilizar as conjunções ali nos lugares certinhos, as preposições também ali no meio das palavras, sabiam do significado, da sua relevância e por que elas se ligam assim ou não em determinada frase? Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Esse é um daqueles conteúdos que você deve favoritar e assistir mais de uma vez, porque vai fazer toda a diferença na sua aprendizagem. Se você gostou desse vídeo, sabe que tem mais todos os dias aqui nesse canal, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Es eso, senhores. Muchísimas gracias. Vale. Adiós.